O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que vem a ser a expressão deficiência intelectual? Qual a história do tema? Como se construiu o discurso sobre o assunto? Para dar conta desse e de outros temas, nós temos no dia de hoje Mônica Maria Farid Rami, que é graduada em Psicologia com mestrado e doutorado em Educação e é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. Bom, Mônica, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui, esse tempo, às vésperas da gente começar o semestre. Vamos começar, como diz o outro, pelo começo, né? O que vem a ser deficiência intelectual? Conta pra gente a história do tema. Como é que isso começou? Como se começa esse debate? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, de você, do professor e de toda a equipe do FOP Entrevista. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e poder conversar com vocês sobre esse tema, que eu acho que é muito importante de ser difundido na nossa sociedade. Como o professor bem falou, a deficiência intelectual ela retrata a construção de um discurso sobre um grupo de pessoas que apresenta diferenças em relação a outras pessoas. Então, é sempre as deficiências, enquanto nomeações, elas sempre nascem de uma definição de normalidade, Hoje a gente coloca isso entre aspas, mas isso está nesse parâmetro de dizer que alguém tem deficiência, e aí as deficiências vão sendo construídas à medida em que o conhecimento científico também ele vai percebendo o que distingue os humanos, essa diversidade de seres humanos que a gente tem. A deficiência intelectual ela tem uma história. Muitas pessoas que estão nos ouvindo já devem ter ouvido falar, por exemplo, de retardado, imbecil, termos que foram, na história, muito pejorativos para dizer de pessoas, não necessariamente que tinham deficiência intelectual, mas pessoas que tinham comportamentos diferentes e muitos desses comportamentos que são associados ao que hoje a gente chama de deficiência intelectual. O que é importante ter como uma referência histórica de uma construção conceitual e discursiva é que a deficiência intelectual nem sempre foi categorizada como deficiência intelectual. Ela tem muito a ver com a constituição de sistemas de ensino no final do século XIX, início do século XX. E os estudos sobre deficiência intelectual, na área de educação, por exemplo, eles começaram posteriores aos estudos, por exemplo, sobre a cegueira e a surdez, que foram, para a constituição de uma educação especializada, os grandes grupos, vamos dizer assim, que mobilizavam as pessoas, que fizeram criar os institutos especializados, era a questão da surdez e da visão. A gente tem registros de que já havia instituições, por exemplo, na Alemanha, voltadas para pessoas que tinham muita dificuldade de compreensão, uma compreensão lógica da realidade, mas esse tema realmente ele eclodiu, ele ganhou força e se disseminou nessa passagem do século XIX para o XX por causa da educação escolar. Aí daqui a pouco eu vou falar um pouco disso. Isso eu mencionei mais na área da educação.
Na área vamos dizer, da saúde, né, da construção dos tratados de psiquiatria, a deficiência intelectual ela era colocada no grupo dos chamados oligofrênicos, que era o nome, vamos dizer, científico, né, da medicina para falar desse grupo. No passado, porque também eu acho que é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo entenderem que as coisas nem sempre foram como elas são hoje. Então, assim, a psiquiatria, por exemplo, ela demorou muitas décadas para se construir como uma ciência, né, no interior da medicina. E essas pessoas, por exemplo, um dado importante é que muitas vezes havia uma indiferenciação entre a doença mental e o que seria uma deficiência do ponto de vista cognitivo. Havia uma grande mistura disso. Então, por exemplo, uma criança que hoje a gente poderia dizer que ela tinha uma psicose infantil, muito facilmente, né, lá no século XIX, por exemplo, ela poderia ser chamada de uma criança oligofrênica, por exemplo. Havia uma indiferenciação. Essas clínicas elas foram sendo construídas e tomando o formato que nós temos hoje. Então, assim, no campo das deficiências, a deficiência intelectual é a deficiência que recebeu uma maior atenção. Quando essa questão da educação escolar tomou uma força, como alguma coisa até ligada aos princípios lá da Revolução Francesa, de que as populações deveriam ter acesso ao conhecimento sistematizado, né, que isso não era só uma questão das elites. Então, quando você teve, numa perspectiva bem menor do que é hoje, mas você começou a ter uma maior difusão do modelo escolar, as pessoas começaram a perceber que a performance escolar de muitas crianças era muito diferente de outras crianças. E aí foi que começou toda a história, né, da educação especializada para pessoas com deficiência intelectual. Só interrompendo você um instante para organizar a minha cabeça nas coisas que você falou. Primeiro, eu acho que o que você chama a atenção no início da tua fala é fundamental para aquele que nos ouve, né? Essa definição do que é certo, do que é errado, do que é normal e do que não é uma coisa, ainda que ela se altere ao longo do tempo, na forma como nós a conhecemos, é algo do final do XIX para o início do século XX. Quer dizer, as pessoas acham que o mundo sempre foi assim, desde sempre e tal. Claro que é inevitável quando você fala, eu só posso me lembrar logo de tacada do Michel Foucault, né? História da clínica, história da loucura, né? O nascimento da clínica, aliás, perdão. Eu me lembro, não me recordo agora em qual livro que está, quando ele cita Anal dos Insensatos, que era aquela coisa da Idade Média Europeia, onde o sujeito que, para nós, seria o louco, alguma coisa assim, essa pessoa era tida até como alguém que recebia mensagens, né, do divino, né, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, tua fala, voltando a ela, eu acho que é interessantíssimo, porque o que se apresenta, portanto, na virada do XIX para o século XX é uma padronização qualquer. Quer dizer, alguma coisa de repente virou verdade e aquilo que não está dentro dessa coisa previamente definida como verdade é uma mentira ou está fora de padrão. Isso aí é interessantíssimo, né? E apenas para completar, eu me lembro muito de uma canção do Caetano Veloso, quando ele diz numa frase, de perto ninguém é normal, né? Quer dizer, essa coisa da normalidade também ela é sempre discutível. Mas, por favor, volta aí, quer dizer, então só para organizar teu pensamento, até porque eu interrompi você. Tem, então, essa formação que corre em paralelo, tanto na parte educacional quanto na parte clínica. É isso mesmo, as duas coisas, portanto, estão correndo juntas, né, nesse momento. Porque tem justamente nessa época, por exemplo, a questão eu falei da questão da criança psicótica, né? Mas aí até é bom que eu faça uma pequena correção. O reconhecimento de que uma criança poderia ser louca é uma coisa que vem já no início do século XX. Né? Então, as crianças elas eram muito mais colocadas. Né? Quando você começa a ter essa questão de um retardamento mental, por exemplo, era muito mais fácil reconhecer que uma criança tinha um atraso na cognição dela do que uma loucura. A loucura, ela era colocada como alguma coisa dos adultos. E o que faz com que haja um reconhecimento de que a criança também poderia ter um transtorno mental, entre aspas, tá? Isso tudo. Claro. É a psicanálise, né? Porque ela faz um olhar sobre a infância, não é exatamente sobre a criança, é sobre a questão da infância, mas as crianças, elas passam ali tem alguma coisa para ser descoberta, então a criança deve ser escutada. Então tem nessa construção da clínica,
A psicologia do desenvolvimento também, né? Porque aí você começa a atribuir as fases, né? A infância, a adolescência, que tudo ali tem um significado, né? Para a construção do adulto. Então, assim, primeiro era uma indiferenciação. E o lugar do retardamento era certamente mais fácil. Tudo era retardamento mental. Aí você começa, à medida que a clínica do adulto, ela já passa por uma certa estabilidade, e há outros discursos entrando ali naquele campo, se começa a reconhecer que a criança também poderia apresentar, por exemplo, um caso de psicose. Agora, até hoje, dependendo do momento, né, que você está fazendo uma construção diagnóstica, às vezes é muito difícil, né, sem entender, porque a pessoa está vivendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, o discurso do especialista também ele tem seus limites para poder, às vezes, entender direito o que é que aquela criança, por exemplo, aquele adolescente está vivendo. É importante, desculpe interromper de novo, não, né? Minha função aqui é perturbar o entrevistado, mas você falou alguma coisa que também as pessoas desconhecem, né? Mas aí desconhece porque ninguém é obrigado a estudar história ou estudar educação, etc. Aqui, a ideia de que nós temos do que vem a ser criança é uma coisa também do século XIX para cá. Né? As pessoas acham que desde tempos imemoriais, desde Adão e Eva, para usar um exemplo mítico, né? Criança é criança. Não, na verdade não. Você tem para pensar, por exemplo, nos famosos anjinhos barrocos, né? Já que estamos em Ouro Preto, o anjo barroco nada mais é do que um adulto achatado, né? As pessoas acham que eram crianças. Não tem nada de criança ali, né? Aí alguém vai falar, mas como não existia criança? Socialmente não existia criança. Biologicamente você pode dizer que é lógico que um ser nasce e vai crescendo ao longo do tempo. Né? E em alguma fase inicial dele é aquilo que nós chamamos hoje de criança. Mas efetivamente essa ideia social e consequentemente das ciências que vão surgindo ali e vão dando conta desse ser estranho chamado ser humano, né? Desse animal estranho, né? Desse macaco complexo, para usar uma expressão antiga da antropologia, é uma coisa que é muito recente. Quer dizer, pensando em termos históricos, tem 200 anos. Então é isso que você está chamando a atenção, também é muito interessante, né? Essa coisa, primeiro, até porque, ou seja, há um primeiro tratamento que envolve o adulto, e sempre envolverá o adulto, porque é ele que existe, e aí, na medida em que a criança é socialmente inventada, ou não, peraí, vamos ter que dar atenção a esse ser, porque ele é diferente do adulto. Né? Ele não é um adulto achatado como acreditavam os cientistas, né, e tal. Mas, por favor, devolvo a palavra a você. Não, mas muito bom esse seu comentário, acho que é isso mesmo, né? E aí, assim, no caso nosso do Brasil, a gente acabou, assim, herdando muito um modelo francês, né? Tanto na questão da escolarização, né, do que foi lá a perspectiva de configuração do sistema de ensino na França, e na questão também de uma educação especializada, a gente bebeu muito nessa fonte. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar do teste de QI. A gente tem uma brincadeira que QI, às vezes a gente fala QI que indica, né? O QI não Mas no nosso caso aqui é o coeficiente de inteligência. E esse teste, que foi criado em torno de 1905, porque o livro é publicado em 1905, mas o teste está em produção nesse meados do início do século XX. O que acontece? Você tem, então, as escolas lá recebendo todas as crianças, não todas como hoje, mas recebendo um número maior de crianças. E dentre esse grupo, crianças que não respondiam ao conhecimento escolar do mesmo jeito que outras. Aí é criado lá na França, né, pelo Binet, Alfred Binet, o teste de inteligência. O teste de inteligência, ele busca medir as crianças que teriam uma inteligência normal, acima da média e abaixo da média, né? A gente herdou no Brasil esse modelo, isso aqui foi muito difundido. A gente depois teve o teste do Lourenço Filho, né, o ABC, teve outros testes, mas a gente é muito refém, entre aspas, dessa história, o herdeiro dessa história, vamos dizer assim. Refém não é uma boa expressão, herdeiro é melhor. Então, aí se começa um olhar mais especializado, vamos dizer, a grande construção do discurso do especialista, no caso da deficiência intelectual, é aí. Que você teria que ter metodologias de ensino diferenciadas para essas pessoas. Por quê? Porque elas têm uma inteligência abaixo da média, daquele score. O score, como você mencionou, né, tem uma aleatoriedade. Tem uma aleatoriedade, e isso hoje é muito discutido, porque você vê, né, às vezes nós temos adolescentes no ensino médio, que eles têm uma facilidade muito grande para a área de humanas e têm dificuldade na área da matemática, da física, né, dessas ciências.
Isso, às vezes, causa um transtorno enorme no ensino médio. Depois, quando esses jovens eles decidem que curso eles vão fazer, se é um curso mais dentro do que eles tinham, mais habilidade, muitas vezes eles vivem uma outra realidade, né? Então, assim, aquele conflito cognitivo que estava instaurado, ele modifica, né? E a gente vê, assim, que no caso da deficiência intelectual, a noção do score, ela limitava muito. Porque, assim, você, por exemplo, algumas culturas, eu vejo isso muito nas culturas europeias, até um pouco menos aqui no Brasil. Como se a gente levou a sério, mas não tivesse levado tão a sério como eles levaram. Eu já fui em congressos na Europa, por exemplo, ligados à deficiência intelectual, em determinado momento, às vezes as pessoas elas tinham a fala. Pessoas consideradas, diagnosticadas como deficientes intelectuais. Como eu já trabalhei em escola especial aqui no Brasil e às vezes escolas com crianças e jovens com limitações muito grandes, eu olhava aqueles rapazes, aquelas moças, falava assim, gente, mas tá muito diferente do público que eu conheço. Aí eu fui entendendo que é uma exigência da cultura também, sabe? A pessoa foi colocada naquele diagnóstico e aí ela tem uma trajetória escolar totalmente diferente das outras e ela está naquele lugar. Se trata de um deficiente intelectual. Aqui no Brasil, eu vejo o seguinte, que a deficiência intelectual também existe aqui para nós, né? Não estou querendo dizer que não exista, mas eu sinto que há uma margem maior, sabe? Eu acho que o diagnóstico existe, ele cola no sujeito, mas eu sinto também que a gente é um pouco mais flexível com isso. É interessante essa tua fala aí. E até eu tenho outras coisas para também inserir ou jogar na nossa arena, mas vou pegar pelo final. Quer dizer, então quando você vai se eu pego a expressão deficiência intelectual, até o próprio, vamos pensar como referência o teste de QI, ou qualquer outro teste que tente mensurar isso. Quando eu chego na Europa, essa mensuração é de uma ordem. Quando eu vou para o Brasil, ela é de outra. E seria mais ou menos isso que você está dizendo, certo? Quer dizer, a medição ela é diferente. Não, a medição é a mesma. Você tem um padrão do teste. Mas parece que o uso que se faz dessa medição tem uma variação de cultura. Tá, sim. Exato, mas de qualquer maneira, então gera consequências bastante díspares, né? Gera. Quer dizer, então, até mesmo a maneira como eu vou lidar, então, com esse ser, com essa pessoa, né, que eu entendo como deficiente intelectual, aqui ou na Europa. O tratamento seria, então, rigorosamente diferente. Tem uma questão que eu percebo, assim, de exigência escolar que é diferente. Eu percebo que, por exemplo... Pois eu queria que você detalhasse um pouco isso. Eu posso detalhar isso mais. Por exemplo, na França, né, que é onde eu tenho uma experiência maior, quando a escola comum, ela pede um laudo de um especialista, alguma coisa, e vai que dá o especialista apresenta que aquela criança tem uma deficiência intelectual, a criança ela vai entrar numa rede de serviços especializada, que eu percebo assim, que é muito mais difícil sair dessa rede do que aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda consegue mexer mais na instituição. Sabe, às vezes a criança ela tem um diagnóstico de deficiência intelectual, mas, por exemplo, com toda essa história da inclusão escolar, e se a criança está respondendo às questões que se colocam na escola, se ela tem uma resposta que é básica, ela pode não ser ela não é uma aluna ou um aluno que tem uma performance, sabe, assim, de chamar a atenção no sentido, nossa, que maravilha, assim, a performance dessa criança distingue bem das outras, né, no sentido mais positivo. Isso é claro que ela não vai ter, muito provavelmente, em todas as áreas, né? Porque há uma limitação cognitiva em jogo ali. Mas eu sinto, assim, que as crianças, à medida em que elas têm uma resposta mais positiva, as estratégias pedagógicas, por exemplo, elas estão menos reféns, aí eu acho que o termo refém cabe bem, a um sistema de ensino. Eu sinto, por exemplo, no modelo francês, eu sinto que há uma rigidez. Uma vez que foi diagnosticado, há um traçado escolar mais rígido. E isso eu acho que é um uso que se faz do diagnóstico. Aqui, nós temos também outros problemas, né? Nós ainda estamos tentando trabalhar muito para construir um sistema de ensino melhor para uma grande parte da população. Então, é claro que talvez também o grau de exigência a que eu estou me referindo tem a ver também com isso, assim, com a característica própria do nosso sistema de ensino. Peraí, mas desculpe te interromper de novo, e insistindo nesse ponto. Então é como se o modelo francês ele criasse uma amarra, no final das contas. Quer dizer, o sujeito vai ser
comparado aos demais membros da sociedade, sempre um sujeito inferior? Ele acaba sem querer produzindo isso? Eu percebo que sim, porque os lugares são muito mais rígidos. Não entendo, é escandaloso isso, né? Eu fico chocado, com toda a franqueza. Eu fico chocado pelo seguinte, se você tem e particularmente por ser a França, né? Até aproveitando a tua citação de minutos atrás a respeito da Revolução Francesa, onde há uma proposta, e é engraçado, eu como sou historiador e cientista político, eu sempre brinco com isso, os ideais da Revolução Francesa sempre fizeram mais sucesso fora da França do que nela. Porque quando você fala igualdade, todos são iguais, né? Esse todos são iguais, né? Na França mesmo não era. Né? Mesmo depois da Revolução tinha o cidadão de segunda classe. E é engraçado, fazendo uma comparação absurdamente esdrúxula, e que todos os historiadores vão me condenar, pegando esse modelo francês pós-Revolução Francesa de cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe, pegando esse modelo educacional que trata a pessoa com deficiência intelectual dentro de uma amarra tão rígida que no final ele vai ser um cidadão de segunda classe. Eu fico pensando nisso, quer dizer, a partir da tua fala, né? Isso me assusta, eu fico chocado com isso. E fico feliz, por outro lado, quando você diz que no Brasil, seja pelo início ainda dos estudos, né, no sentido historicamente falando, seja, às vezes, até por nossas próprias deficiências, a gente não tem essa amarra, né, e consegue até produzir um cidadão igual, né? Ou menos distinto, né? Eles fazem isso na França muito em nome do direito à educação. Mas, tipo assim, você tem uma limitação cognitiva que foi, né, diagnosticada, então você tem um direito a ter uma trajetória escolar que seja condizente às suas potencialidades. Isso, assim, só para também enriquecer a discussão, desde 2005 que há uma lei, a lei da educação nacional, voltada para pessoas com deficiência, ela já tenta uma mudança nesse sentido, sabe? Lá na França. Na França, que a nossa, da política nacional, é mais recente. Mas em 2005 tem uma lei muito importante voltada para o sistema nacional francês, sistema de educação nacional, que tenta já ir desamarrando isso. Mas isso está muito na cultura. Eu acho que aqui a gente tem uma flexibilidade realmente maior. Mas aí, para te citar um outro país da Europa, né, que é pertinho ali, e que já traz uma outra vivência, é a Itália, né? A Itália, desde a década de 70, que ela, por exemplo, não trabalha mais com a instituição especializada. É todo mundo junto. Então, assim, você veja, mais de 30 anos. Então, assim, tem muito a ver realmente assim, com a história dos países, né, com a cultura. Os Estados Unidos se encontra tanto, às vezes, uma visão muito encarcerante da deficiência intelectual, quanto visões também bastante libertárias, de romper esse limite que o diagnóstico coloca. E a questão queria até falar um pouquinho do conceito de deficiência intelectual. A deficiência intelectual, até pouco tempo atrás, era chamada de deficiência mental. O intelectual, por que houve essa mudança? Tem muita coisa aí no meio, né? Porque o mental se transmitia muitas vezes na linguagem essa ideia de que a pessoa tinha a mente dela totalmente comprometida. Quando a gente sabe que quando se fala de deficiência mental, né, pelo menos no sentido que se queria dar antes, é uma questão muito ligada à cognição. A essa capacidade que se tem, né, de fazer uma síntese interna e uma compreensão da realidade. Então, se acredita que falar em deficiência intelectual, você pontua mais, que é uma questão de cognição, mais do que designação de deficiência mental. E uma outra coisa que eu acho que é importante também é que hoje a gente tem a classificação internacional de funcionalidade, que joga por terra uma lógica em torno da deficiência, porque a gente sempre via deficiência no indivíduo. Então, eu sou cadeirante, o problema é meu. Hoje não, a classificação internacional de funcionalidade, toda a discussão da deficiência a partir de um modelo social, ela nos instiga a pensar que não é uma questão só do indivíduo, mas da sociedade. O cadeirante, mais limitação ele vai ter quanto menor for o ambiente que ele está em termos de acessibilidade. E para a deficiência intelectual também a gente pode pensar. Se a gente está numa escola, por exemplo, muito rígida, muito assim, por exemplo, se eu sou uma professora, que eu só trabalho uma determinada metodologia, que eu não vario e tal, eu coloco limitações para a aprendizagem. E dos alunos em geral e ainda mais para os alunos que têm alguma dificuldade de cognição.
Sem dúvida, Mônica. E a gente está encaminhando o encerramento do primeiro bloco, e aí eu ouço você tecendo esses comentários todos, aí eu só consigo de imediato me lembrar de 3 grandes exemplos que mostram que, às vezes, a rigidez no modelo educacional pode criar os maiores estorvos possíveis e erros grosseiros, né? Vamos lembrar exemplos que são clássicos, né? Einstein foi reprovado em matemática quando jovem, quando criança. O Milton Nascimento foi reprovado em música e a Maria Bethânia também. Eu quero acreditar que os 3 conheçam um pouquinho do riscado nas suas respectivas áreas, né? Quer dizer, então, e tudo isso por quê? Porque isso já foi provado e tem tudo a ver com a tua fala. Ou seja, porque num determinado momento, essa rigidez é tão gigantesca, no caso do aprendizado, que ela não percebe as diversas nuances, a diversidade possível dentro daquele próprio tema ali que está centrado, no caso do ensino da matemática ou da música, pelos exemplos aqui. Mas, por favor, a gente ainda tem muita coisa para conversar. Eu estou aqui com a Mônica Maria Farid Rami, que é graduada em Psicologia, com mestrado e doutorado em Educação e é professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Donato e Eliane Santos, a sonoplastia do Cimei Godeirinho e da Daniela Silva e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está voltando. 1 minuto só. O FOP Educativa, a sua melhor sintonia. Direitos dos correntistas. Os bancos são prestadores de serviço e, por isso, devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. As agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados, com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança. O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado 1 mês antes de vigorar. Todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta. Não podem ser enviados cartões sem solicitação. Não pode ser feita a venda casada, ou seja, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Por exemplo, o banco não pode obrigar você a comprar um título de capitalização para abrir a conta. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Mônica Maria Farid Rami, que é professora aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e é graduada em Psicologia com mestrado e doutorado em Educação. Ô Mônica, no final do primeiro bloco, você fez a comparação da situação da França, deu o exemplo do cadeirante, né? Pensando e colocando a grande discussão que tem a ver, que tem o debate sobre deficiência intelectual como o centro aqui da nossa conversa, que é tornar o mundo mais igual. Pegando a tua fala, né? Num passado, tomando o exemplo do cadeirante, ser cadeirante era um problema dele. Agora é um problema nosso. Nós é que temos que criar um mundo acessível a ele, né? E eu queria continuar com esse raciocínio te devolvendo a palavra. Quer dizer, essa discussão sobre deficiência intelectual, ela, pelo menos aqui no Brasil hoje, ela está claramente voltada para isso, ou seja, precisamos criar cidadãos um pouco mais dignos, com mais igualdade. É isso, então, no final? É isso sim. Esse tema, ele é sempre um tema tenso, né? E que a gente tem muitos dissensos, porque é um tema, assim, que tem uma certa tradição e que a gente encontra pessoas que pensam de formas das mais diferentes. Agora, eu costumo, assim, inclusive lá nas minhas aulas, lá no CHS, um exemplo que eu dou, assim, dessa potencialidade de mudança social é o que a gente vê em torno da síndrome de Down. Quando eu fiz psicologia, eu formei em 1991. Eu tinha uma cadeira, chamava Psicologia do Excepcional.
Hoje a gente não fala mais excepcional, apesar que a PAI tem esse excepcional, né? Associação de Pais e Amigos Excepcional, eles não mudaram o nome. A gente encontra esse nome, mas a gente não fala mais excepcional. Mas a gente tinha lá. E quando a gente estudava síndrome de Down, a síndrome de Down é uma síndrome que a maior parte da literatura científica, ela vai dizer, tem deficiência intelectual. Inclusive, é muito associado socialmente com deficiência intelectual. E isso é importante, esse exemplo, porque muitas vezes, a gente vai ter um diagnóstico ou essa designação de deficiência intelectual em pessoas que possam ter alguma síndrome, ou alguma, por exemplo, o caso da paralisia cerebral, né? Isso não quer dizer que todas as pessoas com paralisia cerebral tenham deficiência intelectual. E hoje nós estamos vendo que nem sempre a síndrome de Down está diretamente associada à deficiência intelectual. E isso cria um grande nó em termos de conhecimento, de estudo. Por quê? Porque o que teria feito mudar a síndrome de Down? Seria a forma como as famílias, por exemplo, passaram a lidar com seus filhos? Porque, do meu ponto de vista, eu não acho que foi uma mudança científica, eu não acho que foi uma mudança da síndrome em si. Eu acho que o que mudou foi o social, foram as famílias. Hoje no Brasil, muitas cidades, vou falar a maior parte das cidades, mas muitas cidades de pequeno e médio e grande porte têm associação de pais de pessoas com a síndrome de Down. E essas associações, elas não estão no Brasil apenas, elas estão no mundo inteiro, fazem congresso, é uma grande irmandade, vamos dizer assim. E à medida em que essas famílias começaram a questionar o que era dito sobre os filhos, muita coisa aconteceu, sabe? Então hoje nós estamos vendo uma mudança histórica, assim. Tem pessoas com síndrome de Down chegando na universidade, namorando, transando, sabe? Tendo amigos, fora dos amigos das pessoas da família. Né? Desculpe te interromper, essa tua fala é fundamental porque as pessoas não se dão conta disso, mas se a gente voltar, e não precisa voltar muito não, eu acho que 20 anos, 30 anos atrás, uma pessoa com Down era entendida como uma pessoa que não podia ter vínculo social nenhum. Se eu não estou enganado, se eu volto 30 anos. E era tratada dessa forma. E é claro, ela acabava não se transformando num ser social. É óbvio, né? Aliás, não só ela, qualquer pessoa no mundo, se for trancafiada, foi enjaulada em algum lugar. E aí você tem toda a razão, a sociedade é que mudou, né? E mudou para melhor, ainda bem, né? Por isso que eu acho que esse movimento, sabe, porque a gente tinha até um tempo atrás uma hegemonia do modelo médico de deficiência. Que era isso, era a questão do diagnóstico, a questão do indivíduo, né? O indivíduo fora da norma. E hoje, com essa mudança, assim, que inclusive partiu muito de pessoas com deficiência, que questionaram isso também, você tem essa construção do modelo social. E eu acho isso muito positivo, isso causa uma tensão, sabe? No meio, nas instituições especializadas. E eu vejo cada vez mais um movimento de posicionamento das pessoas com deficiência. Delas se colocando como pessoas que elas devem ter direito, elas têm o direito, elas devem ser reconhecidas como pessoas que podem decidir sobre a vida delas. Então isso está se dando no Brasil também. A gente vê que as famílias, inclusive com toda a mudança também que teve, em termos até do sistema de ensino, de uma certa valorização dessa discussão, as famílias estão se sentindo mais fortalecidas. É claro que isso varia muito, sabe? De cidade, varia de estado, varia de comunidade. Mas eu vejo como positiva essa mudança. E, para mim, um grande referencial é essa questão da síndrome de Down. Eu acho que a gente está vivendo isso. Você estava falando, né, que há 20 anos atrás, com certeza, há 10 anos atrás, em alguns lugares, eu lembro a primeira vez que eu vi uma jovem entrando no restaurante, uma jovem com síndrome de Down, entrando num restaurante, sabe? Um restaurante muito frequentado, numa cidade grande. Eu falei, olha que legal, assim, ela entrando, lavando a mão dela, tudo sozinha, independente, né? E quando que... Talvez até hoje muitas pessoas, talvez até pessoas jovens, achem que isso é impossível. Então, acho que tem uma mudança grande, a gente vê que essa questão do modelo social está mexendo, né? É claro que no caso da deficiência intelectual, nós temos questões concretas, né?
Eu assim, no meu trabalho, naquilo que eu vou construindo também, como alguém que discute essa questão, eu sei que há pessoas com construções cognitivas diferentes, né? Eu sei que há muitas pessoas que são chamadas de deficientes intelectuais, elas têm, de fato, às vezes, uma dificuldade maior com a questão da abstração. Desculpe te interromper, porque isso é que eu já estou querendo interromper você um tempo, porque era exatamente o que eu queria perguntar, e aí já, na verdade, é um pedido para você aprofundar essa linha de raciocínio. Porque, sejamos muito sinceros, e um sujeito completamente leigo como eu no assunto, tá? A síndrome de Down, ela é visível, né? Eu posso detectar fisicamente aspectos na criança. Agora, eu estou pensando, e aí eu posso já ia ter o teste do pezinho, tem uma série de coisas que eu já posso já encaminhar da melhor maneira possível, e os resultados, você chamou a atenção muito bem, são os melhores, né? Até campanhas que são feitas de maneira sistematizada na televisão. Então você vê as pessoas tendo uma vida fundamentalmente normal. Ou normal, ou se é que a gente pode chamar que a nossa vida seja normal, né? Você se preocupa se o salário vai terminar junto com o mês, né? Eu acho que isso já não é uma normalidade, mas tudo bem. Mas voltando aqui para o nosso tema, eu quero pensar no outro caso. Como eu posso identificar uma pessoa, esquecendo a síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual? Porque você mesma chamou a atenção lá no primeiro bloco, que todos nós, não digo natural, mas é de fácil aceitação, que algumas pessoas tenham mais aptidão para essa ou aquela área. Então você ter pessoas, por exemplo, ainda mais quando chega na adolescência, ele vai muito bem quando fala em história, geografia, muito mal quando fala em matemática, ou o inverso, vai muito bem na matemática e muito mal em história. É fácil de aceitar. Agora, como é possível identificar? Esse é o pedido que eu faço, porque era essa linha de raciocínio que você estava seguindo, e eu peço para você aprofundar. Essa deficiência intelectual, como é que eu identifico isso? Como é que isso funciona? Olha, quando as crianças estão lá, né, depois que nascem e tal, estão desenvolvendo, você tem crianças que, às vezes, elas não respondem ao que foi se institucionalizando como metas de idade, né? Um grande grupo que muitas vezes estava ligado à questão da deficiência intelectual é o grupo das crianças que chamava assim, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, crianças que tinham, às vezes, atrasos, assim, que eram percebidos. Muitas dessas crianças, pela história delas até de passagem por ambientes clínicos, ia se vendo que, às vezes, elas tinham um atraso em termos da cognição. E cognição para criança pequena é tudo, né? É pegar, é o olfato, é a capacidade, às vezes, de resolver as coisas engatinhando. Então, se via essa questão do atraso. Às vezes é por causa de uma questão física, você pode pensar, mas nesse caso dessas crianças era porque tinha um conjunto de dificuldades. Bom, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é ligado a essa história mesmo da medicina, ligado a síndromes ou algumas doenças que se tem, que a criança pequenininha tem, e que às vezes, tradicionalmente, elas trazem essa associação com a deficiência intelectual. E nisso a gente entende, mas a gente sempre vai ter a questão da síndrome de Down. Será que a associação ela é uma verdade pronta? Ou será que foi uma verdade construída que pode ser desconstruída? Nós vamos ter sempre essa dúvida, porque aí vai depender muito como a família como vai ser a experiência escolar. Isso tudo também pode mudar muito esse ponto de partida. E a gente tem os casos em que, às vezes, a família ela não percebeu nada. A criança foi tendo tônus muscular, foi vivendo a sua socialização primária na família e tal. E aí, muitas vezes, quando ela vai para a creche ou para a escola de educação infantil, ou mesmo para o início do ensino fundamental, às vezes, lá na escola, os profissionais de educação percebem que aquela criança não está tendo uma performance como esperado, tá? Então, assim, como na história da deficiência intelectual, a questão da instituição continua sendo bem central. Às vezes, realmente, aquela criança, ela não tem nada físico, assim, não tem nada no fenótipo dela que vai dizer assim, essa criança tem uma diferença. Mas, às vezes, na hora ali de trabalhar com a construção do conhecimento sistematizado, às vezes a criança, por exemplo, às vezes ela tem uma dificuldade muito grande na alfabetização. Aí vai se percebendo dificuldades que pode chegar-se a pensar na possibilidade de uma deficiência intelectual. Eu vou até colocar uma questão
absurdamente pessoal, tem a ver comigo, né? Uhum. Nos anos 70, quando eu estava na minha infância, chamavam de disritmia, que na verdade era apenas uma outra faceta da epilepsia, né? Até onde eu sei, e só que botava esse nome porque quando falava epilético, o pai e a mãe eram capazes até de ter um piripaque, né? E tal. E isso, porque as pessoas acham que o ataque epilético, eu estou pegando carona na tua fala, é apenas aquilo que é mais conhecido, né? A pessoa fica se debatendo, enfim, perde a noção. E na verdade não, existem várias facetas da epilepsia, e uma delas acontecia comigo, que era simplesmente eu me desligar do mundo. E os cadernos meus, eles ficavam em branco, né? Porque eu criei um hábito, uma defesa, que eu estava anotando alguma coisa da professora, eu me desligava. Quando eu voltava, lógico, já não estava mais ali, e aí eu deixava linhas, pulava linhas e voltava a anotar alguma coisa. Então, meu caderno era uma coisa assim, no mínimo curiosa, né? Para tentar entender. E aí eu fiz um tratamento que durou até a minha adolescência. Mas é interessante isso, quer dizer, a percepção de que os problemas podem ser de diversas origens, né? O resultado pode ser uma deficiência intelectual ou não, vai depender do tratamento e do encaminhamento que os pais façam, né? Da comunidade, né? Tem escola, comunidades, né, que são mais abertas, né? Tem escolas que já entenderam isso. Porque sabe uma coisa, Antônio, muito interessante, que eu gosto muito de falar sobre isso e de, né, chamar as pessoas a refletir sobre isso. Quando a gente numa escola, a gente tem alunos, às vezes, que não aprendem do jeito que a gente está ensinando, quando a gente muda, né, eu lá como Mônica, mesmo no ensino superior, e que eu vejo assim, que às vezes o meu jeito, que a gente também acontece no ensino superior, né? Você está vendo que o seu jeito de ensinar não está agradando, às vezes você está muito transmissiva, está muito aquela professora da aula expositiva. Quando você muda, quando você permite uma flexibilização, quando você introduz outros métodos, outras possibilidades, isso é bom para muitos alunos. Então, toda reflexão, toda mudança que um professor, uma professora na educação básica faz, às vezes motivado pela presença de uma pessoa que tem uma limitação cognitiva, certamente esse profissional pode ter certeza que não está fazendo só para essa criança ou esse adolescente. Isso beneficia muitos alunos, porque a gente já passou pela escola de educação básica, a gente sabe, né? A gente não aprende tudo do mesmo jeito, né? A gente também tem as nossas preferências, os nossos desejos por alguma área, e mais para uma área, menos para outra. Então, assim, eu acho que a deficiência intelectual, ela é alguma coisa que ainda causa muita tensão na escola, sabe? Eu acho que os professores têm muita dificuldade, porque às vezes os alunos têm dificuldade de responder como a gente, educador, quer, do jeito que a gente quer, mas se a gente tomar essa diferença como um outro, sabe? Como num movimento de alteridade mesmo, como esse outro que eu tenho que tentar entender mais e até me mudar também, às vezes, o jeito de dizer, o jeito de colocar as coisas, pode ser um agente de mudança muito interessante para a gente na profissão. Porque nós estamos hoje na educação básica vivendo mudanças muito grandes, né? Mudanças em termos de sociabilidade, até da função da escola para os jovens também. Então a gente tem que tentar também rever as nossas rigidezes, né? Assim, os pontos que são mais rígidos. Né? Sem dúvida, mas de qualquer maneira, acho que nesse ponto da nossa conversa, se eu entendi bem, a moral da história é um trabalho conjunto, família e escola, né? Comunidade. A instituição, a comunidade, as pessoas têm que perceber isso, né? Elas têm que entender, todos nós devemos entender que os problemas das pessoas são nossos problemas, né? Quando eu digo problema das pessoas, no sentido da socialização, no sentido do grupo em si, né? E aí eu te pergunto, Mônica, em termos de Ouro Preto ou Mariana, você tem algum conhecimento, algum estudo sobre isso? Ou sabe de alguma coisa? Como é que essa situação é tratada aqui nas escolas de Mariana, de Ouro Preto? Ou até como a faculdade, o curso de educação da UFOP, ele lida com isso? Ele prepara os alunos para isso? Lá na graduação, eu trabalho mais nas licenciaturas, né? Perfeito. Onde que nós estamos bastante lá do Departamento de Educação. Por exemplo, eu leciono uma disciplina que é a Psicologia da Educação 2, que aí pega as licenciaturas de uma forma geral, né? E a gente procura, eu e meus colegas, na Psicologia da Educação, tanto na A2, que é mais ligada à questão dos grupos, discussão sobre estigmas, muito ligada à psicologia social,
a gente trabalha muito essas questões assim ligadas à construção de um estigma social e como que isso chega até a escola. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar essa questão das deficiências, embora não seja o tempo que a gente gostaria, né? Mas ele está lá, assim como a gente discute a questão étnico-racial, de gênero, para os alunos assim terem a oportunidade de pensar um pouco diferente, às vezes coisas que estão muito só na crítica, sabe? As pessoas, por exemplo, falam assim: eu sou contra a inclusão escolar, eu acho que esses meninos deviam estar aqui. Mas vamos tentar entender isso, ver de onde que saiu, né? Entender que não é uma questão só do Brasil, que isso não veio do nada. Né? As pessoas pensam assim, é para economizar. Tá, tudo bem, nós temos um problema de economizar assim à custa da educação, mas não é só isso, tem outras coisas aí, tem muita luta inclusive de famílias, de pessoas que vivem essa questão da deficiência para ter uma escola mais acolhedora às diferenças, né? Então, e na Psicologia 1, que é quando a gente trabalha a questão das teorias de desenvolvimento, a gente também discute isso muito, assim, as diferenças, né? E na pedagogia, lá no nosso curso de pedagogia do CHS, a gente tem uma disciplina que é sobre necessidades educacionais especiais. Aí foca esse tema. E também ela é da pedagogia, mas é aberta a outros estudantes que queiram. Bom, a gente poderia falar um pouco da extensão, né? Que a gente tem aqui na região, tanto Ouro Preto como Mariana, né, quanto as cidades vizinhas. Eu acredito que pelo que a gente trabalha, o que a gente escuta, a gente vê que todas as cidades estão vivendo uma tensão nessa questão, porque o processo de educação inclusiva está dado, as escolas, as famílias têm procurado, as famílias de alunos com deficiência intelectual têm procurado as escolas comuns. As escolas não podem negar matrícula, então muitas vezes até um pouco a contragosto, as escolas acolhem. O nosso grande desafio é fazer uma trajetória mais interessante para esse público. Não, pois é, né? Mas aí desculpe te interromper mais uma vez, mas eu fico me perguntando sobre isso, que aí novamente é a minha formação lá em ciência política, pensando que no Brasil nós somos craques em produzirmos a partir de boas intenções, as piores catástrofes, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que a escola, ela disse e repito, um grande instrumento da socialização das pessoas, né? Agora, e aí vem uma lei que diz, não, a escola tem que matricular todos e todos vão estudar junto, perfeito, mas existe o preparo desse professor, esse professor é capacitado antecipadamente para conseguir lidar com esse novo público? Uhum. Ou com a diversidade de público dentro de sala de aula? Essa é a pergunta que eu faço a você. Olha, a gente está tendo uma mudança nos cursos de formação inicial. Muitos cursos no Brasil hoje de formação de professores, eles incorporam essas mudanças. Agora, é claro, né, que precisa ter muito mais, porque na universidade também nós vivemos esse desafio. Não é todo professor universitário também que acolhe essa discussão, às vezes, né, de um jeito mais positivo. Então, assim, isso também é uma grande mudança na formação inicial que a gente oferece. Mas eu faço parte de um grupo de professores que quer mudar essa formação inicial, inclusive para os nossos alunos, eles terminarem as graduações e irem para a sala de aula com uma visão um pouco diferente, né? Mas é muito desafiador. Sabe, isso eu quero ser bem realista, é muito desafiador. E nas escolas, a gente tem muitas redes de ensino que trabalham com a formação em serviço. Lá na UFOP com a Escola, aquele programa, né, da universidade, a gente tem cursos voltados. Agora mesmo a gente está terminando um que é sobre gestão inclusiva. Então, professores aqui da região dos Inconfidentes participam. Agora, é preciso fazer muito mais, sem sombra de dúvida. E a gente tem os trabalhos que a gente faz em termos de extensão. Né, lá no departamento, a gente tem colegas também que fazem, que estão junto com as escolas ajudando a pensar novas possibilidades de inserção escolar. Não, sim, mas eu só coloquei essa pergunta porque existe uma profunda irritação minha, e não é nem aqui relativo a Ouro Preto, Mariana ou UFOP, nada disso. Apenas citar um fato que foi bem real, lamentavelmente real, e aconteceu na cidade onde eu nasci, o Rio de Janeiro. Em 1988, com a nova Constituição, foi colocada a obrigatoriedade da matrícula de todas as crianças em idade escolar e sob a responsabilidade dos municípios. Ora, aquela cena que quem tem a minha idade ou mais velho que eu, quer dizer, 50 anos ou mais, lembra muito bem de
pais e mães dormindo na fila das escolas para matricular seus filhos, essas filas desapareceram. Entretanto, os municípios encontraram um grande problema, ou seja, como se consegue ter um corpo de professores para atender todos os alunos. E no Rio de Janeiro, isso aí o nosso ouvinte, eu deixo público isso, e falo lamentando, em 1990, 91, não me recordo agora a data precisa, o concurso para professor da cidade do Rio de Janeiro aprovou pessoas com nota 0, porque precisava preencher as vagas. Quer dizer, é aquela boa intenção que causa um desastre, entendeu? Então, por isso a pergunta que eu fiz, claro. Quer dizer, eu não tenho dúvida da importância disso, quer dizer, é lógico que não estou dizendo que seja algo simples, mas a primeira preocupação que eu tenho, Mônica, quando você me fala algo assim, é essa. E como é que está a capacitação dos professores, né? Claro, na medida que a universidade, ela encaminhou, já fez encaminhamentos nesse sentido, seja na grade das disciplinas, seja nas ações dos cursos de extensão e tal, já me dá uma certa paz, né? Com toda certeza. Mas é pouco ainda, né? A gente tem que fazer muito mais. Não, com certeza. Porque eu, por exemplo, é um pouco assustador, né? O volume de recursos que são gastos em termos de formação continuada, às vezes com estudantes que acabaram de sair da graduação. Eu acho que a formação continuada e serviço é para sempre mesmo. Com toda certeza. Mas assim, a gente tem que preocupar com uma formação inicial que ela ajude o professor a ter elementos para lidar com realidades que não são idealizadas, né? Que são realidades, assim, concretas, né? Pessoas concretas. Isso é uma preocupação, né? Em termos de Brasil, a gente ainda tem que caminhar muito nisso, sim. Eu acho que, do que depender de você e de alguns colegas, o caminho está bem direcionado. Mônica, olha, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi uma conversa fantástica. Tá? Que bom. Agradeço de verdade. Fico à disposição aqui, não só a você, mas a todos os professores do Departamento de Educação, que quando desejarem apresentar algum tema, fiquem à vontade, tá? Então, obrigado. Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes, né, que vão nos escutar, e agradeço muito a equipe aqui do FOP Entrevista por essa oportunidade. Estou à disposição. Tá, joia. Outro momento. Nós entrevistamos Mônica Maria Farid Rami, que é graduada em Psicologia, com mestrado e doutorado em Educação e é professora do Departamento de Educação aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia é do Cimei Godeirinho da Daniele Silva e a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até o nosso próximo FOP Entrevista. Um grande abraço a todos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.